Bom dia, queridos. Graça e paz a parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Queridos, é muito bom estar novamente com os irmãos aqui. Eu fiquei praticamente 2 semanas fora, cumprindo um roteiro da Reforma Protestante, que celebra agora, no final desse mês, seus 500 anos. E foi um tempo riquíssimo, um tempo maravilhoso de crescimento diante de Deus, e algo maravilhoso que Deus proporcionou a mim e alguns membros dessa igreja e membros de também outras igrejas, um tempo riquíssimo, bênção de Deus. E certamente a igreja vai colhendo frutos disso conforme o tempo for passando e a gente vai compartilhando essa experiência. Mas hoje, por ocasião da nossa assembleia, eu queria compartilhar um texto com os irmãos que está no livro de Efésios. Efésios capítulo 4. O pastor estava com saudade dos irmãos. Se os irmãos estavam com saudade do pastor, diga amém. Amém, amém. E não diz não. Brincadeira, queridos. Mas é verdade, estava com saudade dos irmãos. Foi um tempo muito rico, mas é uma alegria muito bom, muito grande. E é um tempo muito bom poder estar de volta aqui com os queridos, nesse tempo maravilhoso que o Senhor nos deu para vivermos em comunhão, em comunidade. Vamos ler o texto? Efésios capítulo 4, apenas um versículo, versículo de número 25. Eu te convido para ler esse texto junto comigo. Efésios capítulo 4, verso de número 25, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Querido, eu não quero falar sobre a mentira, o tema dessa mensagem não é a mentira. Quero falar sobre a unidade, sendo um pela verdade, sendo um pela verdade. Precisamos viver uma vida diária de abandono dessa natureza caída e pecaminosa, que teima a nos inclinar para a mentira e para a falsidade. Somos filhos de Deus, e o pai da mentira não é o nosso pai, o pai da mentira é o diabo. Toda vez que pecamos, em alguma medida, nós estamos caminhando para distante, cada vez mais distantes da presença do nosso Criador, da presença do nosso Deus, do nosso Pai. Aquele que não é somente o Deus Criador, mas aquele que também nos chamou para si, não apenas nos criou, é o artífice da nossa vida, mas é também o nosso provedor diário, e aquele que nos toma nos braços e cuida de nós, como o verdadeiro Pai que Ele é. Portanto, nós precisamos viver para Deus, e viver para Deus é abandonar a vida de pecado, deixando tudo aquilo que nos afasta de Deus. No texto que nós lemos especificamente, o pecado aqui é a mentira. E Paulo trata da mentira, nesse caso específico, como algo extremamente danoso para a nossa vida como casa de Deus, como corpo de Cristo. Nós todos chamados por Deus para sermos seus filhos, tendo sido transformados pela renovação da nossa mente, através do lavar regenerador de Cristo Jesus, que fomos transformados em filhos de Deus, não podemos viver como se fôssemos filhos do diabo, porque é Ele, o pai da mentira, e é a Ele que interessa a nossa vida de pecado. Portanto, para agradar a Deus, eu preciso abandonar a vida de pecado, é aquela que me afasta da presença de Deus. Não podemos, portanto, mentir, pois assim nos distanciamos cada vez mais do nosso Pai. O que é que nós temos que fazer então, segundo a exortação de Paulo nesse texto? Precisamos ser verdadeiros, precisamos caminhar em verdade. Primeiro, não podemos ser falsos, não podemos mentir, mas também não podemos enganar. Veja que a mentira, ela é mais do que simplesmente dizer algo que não é verdadeiro. Muitas vezes a mentira, ela vem travestida de esconderijo, de disfarce. Ela tem uma roupagem
de enganação, e muitas vezes mentir é não dizer a verdade ou é omitir a verdade. Portanto, se Deus nos conclama para sermos um como seu povo, nós precisamos ser sinceros, nós precisamos ser verdadeiros. Não podemos enganar, não podemos ludibriar, não podemos fazer de conta que não vemos, também não podemos ser indiferentes, porque quando somos indiferentes, tentamos enganar a nós mesmos, como se fosse possível mentir para nós mesmos aquela realidade que se apresenta aos nossos olhos. Portanto, precisamos falar a verdade em amor, precisamos caminhar em verdade, porque somente a verdade afirmará os laços que temos uns com os outros, uma vez que fomos chamados pelo Deus da verdade, para sermos seus filhos e vivermos como irmãos. Assim, a palavra de Deus nos orienta, fale cada um a verdade com o seu próximo. Seja sincero, seja verdadeiro. Queridos, durante séculos e séculos, houve uma grande discussão, o que é a verdade? Na conversa de Jesus com Pilatos, esse tema profundo da filosofia grega aparece. O que é a verdade? E veja, se nós somos chamados por Cristo, se nós somos transformados pelo seu amor e pelo seu sangue vertido na cruz, então a verdade é aquilo que Cristo se apresenta como revelação própria a nós, como Ele se apresenta a nós. E esse apresentar-se a nós se dá através da nossa comunhão com Ele, através da meditação na sua palavra e através da exortação que vem por meio da exposição da sua palavra. Ou seja, Deus aplica a verdade nos nossos corações quando nós oramos. Deus aplica a verdade nos nossos corações quando nós nos dedicamos à leitura e estudo da sua palavra. Deus aplica a verdade nos nossos corações quando nós nos reunimos como corpo e ouvimos a sua palavra, como nós estamos fazendo agora nessa manhã, como nós vamos gastar um tempo fazendo nas nossas classes de escola dominical, como nós faremos à noite ao nos reunirmos aqui no nome do Senhor e ouvirmos a exposição da sua palavra. Assim Deus vai aplicando a sua verdade nos nossos corações. E aquilo que era sombra, aquilo que estava obscurecido, aquilo que tinha a aparência de verdade, mas de repente não era, vai sendo confrontado pela palavra de Deus, vai sendo confrontado pela verdade revelada nas Escrituras. E assim nós vamos caminhando cada vez mais em luz. Por isso, precisamos ser verdadeiros e as trevas não podem imperar nas nossas vidas. Agora, para não parecer que isso é algo apenas filosófico, que está num campo de ideias, e tornar-se algo real e prático, Paulo encaminha essa lógica para a seguinte verdade: fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Porque nós pertencemos um ao outro, ou uns aos outros. Nós somos irmãos. O que nos une não é a vontade de sermos presbiterianos. O que nos une não é a membresia na Igreja Presbiteriana de Brasília. O que nos une é o sangue de Jesus. O que nos lava, o que nos purifica, o que nos resgata é o sangue de Jesus. Nós não vivemos a verdade porque fazemos parte de um clube social. Não deve ser essa a razão da verdade reinar entre nós. A verdade deve reinar entre nós porque nós somos filhos da verdade, porque nós somos comprados pela verdade de Deus revelada na cruz. Ele não tem meias palavras. Deus, quando nos salvou, Ele não deu meias palavras, Ele não escondeu o nosso pecado, pelo contrário, o Espírito Santo escancarou a verdade da cruz diante dos homens, e faz isso também nós ao expor o nosso pecado, quando nós somos confrontados pelo juízo de Deus aplicado nos nossos corações através do Espírito Santo. Ele não esconde, Ele não engana, Ele não passa uma maquiagem para ficar mais bonitinho. Não, quando o Espírito Santo de Deus nos confronta por causa dos nossos erros, Ele faz isso revelando através da luz a verdade.
somos membros uns dos outros porque nós temos uma identidade, porque nós temos algo em comum, e o que nós temos em comum não é a nossa altura, não é a nossa brasilidade, não é a nossa confissão de fé. O que nós temos em comum, maior do que tudo isso, é a verdade de Deus revelada na cruz. Queridos, isso deve impulsionar a nossa vida cristã, isso deve impulsionar o nosso viver diário, isso deve impulsionar os meus relacionamentos no ambiente de trabalho, isso deve impulsionar a minha vida no ambiente escolar, seja universitário, seja na escola. Isso deve impulsionar a minha vida em casa, enquanto família. Pais, não mintam para os seus filhos, porque os seus filhos precisam aprender a verdade. Pais, não mintam na frente dos seus filhos. E claro, por consequência, também não mintam escondido os seus filhos, né? É óbvio. Porque alguém pode falar, não, o pastor falou que não pode mentir na frente dos filhos, mas se não tiver na frente... Não viva assim, porque um belo dia, o seu filho, na idade da razão, vai virar para você e vai dizer, uai pai, mas tal dia você fez tal coisa, e aí você vai ser obrigado a dizer, eu não quero que você caia no mesmo buraco que eu. Vai ser obrigado a revelar as suas contradições. E é claro, queridos, eu, como pastor, não exijo de nós a perfeição, embora seja esse o caminhar que Cristo tem para nós, que dia após dia sejamos melhores do que nós somos hoje. Então lutemos para que no nosso lar nós vivamos a verdade. Maridos, não enganem suas esposas. Esposas, não mintam para os seus maridos. E é claro, talvez a primeira coisa que veio à sua mente foi a traição. Mas nem sempre esse é o problema. Às vezes, nós escondemos as finanças um do outro. Às vezes, o marido esconde os seus gastos para a esposa esconde seus gastos para o marido. Eu não estou falando daquele presentinho que você comprou ali escondido, que você quer fazer uma surpresa. Eu estou falando daqueles erros financeiros que você, de repente, comete, e você tenta esconder para que ela não fique chateada, para que ele não fique chateado. Isso se transforma em uma bola de neve, e mais tarde, quando é descoberto, isso causa peso no coração do outro. Aquela dívida que você contraiu e resolveu não contar para ele, não contar para ela, porque no final das contas você sabe que receberia uma repreensão. Isso não acontece só na sua casa, queridos. Isso acontece na casa do pastor também. São os nossos viveres familiares que revelam a nós, eu preciso viver a verdade. Eu preciso caminhar em verdade. Verdade não é só aquilo que a gente pratica enquanto nós nos reunimos nesse lugar, mas aquilo que nós praticamos porque somos corpo de Cristo. E onde estivermos, viveremos a verdade de Deus. A verdade deve ser o nosso escudo. A verdade deve ser o nosso estandarte. Vivemos a verdade por Cristo. A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros, do mesmo corpo, e esse corpo é Cristo. Portanto, viver a verdade é viver Cristo. Portanto, viver a verdade é viver em Cristo, é viver mergulhado em Cristo. Viver em Jesus todo dia é também ser verdadeiro uns com os outros. Viver em Jesus todo dia que Ele nos permite viver nessa terra é dar exemplo, é mostrar, é por fim revelar Cristo a este mundo que infelizmente não conhece a verdade e precisa conhecê-la através de nós. Todos nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus, abracemos a verdade e levemos, onde formos, a verdade da cruz. Cristo morreu por nós, nos dando nova vida, para que nós fôssemos um pela verdade. Feche seus olhos e vamos orar, queridos. Obrigado, Pai, por essa oportunidade nessa manhã de juntos meditarmos na Tua palavra, nos reunirmos como Teu corpo em assembleia para tratarmos de questões próprias desse corpo, ó Deus. Sei que o Teu corpo, o corpo de Cristo, é muito maior, ó Deus. Sei que a Tua igreja é muito maior do que essa, mas o Senhor nos reuniu aqui e bendito seja o Teu santo nome, porque nos destes esse privilégio, ó Pai. Agora eu te clamo, Senhor, não nos deixa viver para a mentira, não nos deixa enganar, nem a nós mesmos, nem ao outro, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que convivem conosco, aqueles que passam pelas nossas vidas. Meu Deus, nos ajuda a vivermos a verdade, não com rispidez, não apontando o dedo no nariz do outro,
mas Deus, em amor, vivamos a verdade, sejamos sinceros e cada vez mais, ó Deus, os nossos laços possam se estreitar, possamos estar mais próximos, mais unidos, de fato, vivendo a verdade do que é ser corpo de Cristo, um corpo que vive a verdade do Evangelho, que testemunha a verdade do Evangelho, que luta aguerridamente pela verdade do Evangelho. Seja assim, querido Deus, nas nossas vidas, de hoje e por toda a eternidade. Amém.